Olá, pessoal! Eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse bordado em ponto oitinho, que é uma variação do vagonite, ou seja, é um bordado que não tem avesso. É um bordado fácil, as folhas são simples, elas não têm muitos detalhes, a flor também. E eu expliquei de uma forma bem detalhada, fazendo todas as carreiras da flor, para que todos consigam fazer o bordado. A altura daqui até essa ponta são 25 pontos, então o seu tecido tem que ter no mínimo 25 pontos de altura. A largura da flor, que seria daqui até aqui, são 23 pontos. Então, na hora de bordar, a distância que eu tenho que deixar entre uma flor e outra tem que ser maior que 23 pontos, porque eu tenho metade de uma flor, metade da outra, que dá uma flor inteira, e tenho que deixar uns pontinhos aqui no meio de distância. Nesse caso aqui, eu deixei 26 pontos de distância entre uma flor e outra. Ou você pode também fazer um cálculo para saber quantas tulipas colocar na sua peça. Nesse caso aqui, eu contei os pontos dessa toalha, daqui do começo até o fim, na horizontal. Deram 89 pontos. A minha tulipa tem 23 pontos, né? Então, 89 pontos da toalha e 23 pontos uma tulipa. Então, eu faço a seguinte conta. Eu pego 89 e eu tiro os pontos bordados da tulipa, menos 23, que é uma tulipa. Sobraram 66 pontos, então eu coloco mais uma tulipa, menos 23. Sobraram 43 pontos, então eu já coloquei duas tulipas no bordado. Vou colocar mais uma, vou subtrair mais uma tulipa, para ver quantos pontos sobram. Sobraram 20 pontos. Não dá para colocar tulipa mais, porque a tulipa, ela tem 23 pontos. Então, esses 20 pontos vão ficar sem bordado. E eu tenho que distribuí-los entre as tulipas. 20 pontos. Se eu vou colocar 3 tulipas, eu tenho que calcular que eu tenho espaço em branco no começo. No meio das tulipas eu tenho 2 espaços e no final da peça da toalha eu tenho mais um, então são 4 espaços que eu tenho livres para deixar os pontos. Então, eu divido por 4. 5 pontos em cada espacinho. 5 pontos no começo, 5 aqui e 5 no final. No caso, eu deixei 4, 6 e 6, que também totalizam 20 pontos, para deixar as tulipas um pouquinho mais próximas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar lá nos comentários que eu respondo. Então, vamos aos materiais utilizados. Eu utilizei uma toalha de lavabo na cor branca, da marca Deller Coleção Bela. Ela já vem com a faixa de etamine para bordar. Utilizei linhas da Clea 125. O verde é o verde musgo, número 5398. O vermelho é o vermelho rubi, número 3611. E utilizei também uma tesoura e uma agulha para bordado. Eu deixo também os materiais utilizados lá na descrição do vídeo. Para começar o bordado, nós temos que achar o meio do tecido. Então, é só dobrar em partes iguais. Deixa bem certinho aqui na barra. E marcar o meio com uma agulha ou um alfinete. Encontrei o meio do tecido. E esse bordado em ponto oitinho, eu vou começá-lo de baixo para cima. Ele tem no total 25 pontos de altura, só que a minha toalha tem 31 pontos de altura.
Então, eu faço 31 pontos da minha toalha, menos 25 do meu bordado, sobram 6 pontos sem bordar. Então, eu vou deixar 3 pontos para baixo e 3 pontos para cima sobrando. Começo com a linha verde e a medida é 1,5 vezes o tamanho do meu tecido na horizontal. Essa é a parte de baixo da toalha. Eu vou pular 3 pontos e vou começar no 4º ponto. Então, aqui é o meio, que a gente já marcou. Estou pulando 1, 2, 3, entro no 4º ponto, de baixo para cima, e passo a linha, medindo metade da linha para um lado, metade para o outro. E nesse primeiro ponto, que fica bem aqui no meio da toalha, eu já vou fazer um oitinho. Então, vou subir o primeiro ponto que está acima, entro da direita para a esquerda e volto no ponto de baixo, formando o número 8, que é o ponto oitinho. Essa é a posição da minha primeira tulipa. Ela fica bem no meio da toalha. Para a tulipa seguinte, eu tenho que pular 26 pontos. Então, eu vou passar com a linha reta em 26 pontos. Quando chegar no 27, eu faço um ponto oitinho. Então, vamos lá. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Totalizei 20. E agora mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu pulei 26 pontos, passei reto, e no 27, eu faço novamente um ponto oitinho. Vai lá no primeiro ponto acima e volta no ponto de baixo. E a minha toalha já está no fim, então, eu vou terminar, vou continuar reto até o final. Para quem tem uma peça maior, uma toalha de rosto, de banho, e tem que fazer mais tulipas, né? Porque cabem mais tulipas, é só pular 26 pontos e fazer o oitinho. Vou continuar aqui, já mostro o arremate. Não vou fazer aquele arremate que eu deixo um pedaço de linha aqui na lateral da toalha, porque eu tenho uma grande quantidade de linhas para arrematar, são várias carreiras e as linhas são escuras, então elas vão ficar aparentes, não vai ficar bonito. Vou fazer aquele arremate que eu entro e saio de volta com a linha. Então, é só entrar reto aqui dentro dessa barrinha. Eu vou sair com a agulha na lateral, vou trazer a linha. E eu vou voltar em um pontinho ao lado de onde saiu a linha. Eu venho aqui, ó, ao lado, entro novamente com a agulha, aqui no meio, e saio aqui. Puxo a linha, e a linha ficou lá dentro. O que vai acontecer é que vai ficar um pontinho aqui na lateral, bem discreto, mas a sua linha está presa. Para quem não tem máquina de costura, esse arremate é bem seguro, ele fica bem firme. Agora é só cortar aqui atrás. Eu aprendi esse arremate nas aulas de bordados que eu fiz em 2004. Então, são vários anos fazendo esse arremate, já lavei várias vezes na máquina, ele não se solta. Ele é bem seguro. Vou fazê-lo para todas as carreiras. Para continuar essa primeira carreira, que nós começamos pelo meio, é só virar a toalha de cabeça para baixo. Esse é o ponto do meio.
Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pular 26 pontos e fazer um oitinho para baixo no ponto número 27. Começando, então, aqueles 26 pontos em linha reta, só continuar aqui. Já fiz, né? Já passei pelos 26 pontos em linha reta. Agora, é só fazer o oitinho para baixo. Desço no primeiro ponto, entro com a linha e volto no ponto de cima. E continuo o bordado em linha reta, até terminar, fazer o arremate também. Nessa primeira carreira, eu já defini a posição das tulipas, por isso que eu comecei pelo meio. Uma tulipa no meio e uma de cada lado. Agora, eu vou começar o bordado pela lateral e vou fazer uma tulipa com vocês. As próximas serão iguais. Vou começar a carreira número 2 do bordado e ela é igual à primeira carreira, né? Como estamos na parte do caule da tulipa, eu vou fazer um ponto oitinho aqui em cima desse, que a gente já fez na carreira anterior. Então, eu vou entrar com essa linha aqui pela lateral, a quantidade de linha é a mesma, então, 1,5 o tamanho do tecido. Eu entro aqui na lateral, puxo essa linha, vou deixar um pedaço para fazer o arremate, tá? Deixei aqui um pedacinho para fazer os arremates depois. O arremate igual aquele que eu mostrei para vocês. Vou chegar até o ponto oitinho. Só passar em linha reta até chegar nesse ponto oitinho aqui. Chegando em cima do ponto oitinho, é só fazer um outro ponto oitinho em cima. Então, eu vou no primeiro ponto da carreira de cima, no primeiro ponto acima, passo a linha e volto para o ponto de baixo. E já continuo os pontos em linha reta. Aí, ficou um ponto oitinho em cima do outro, que nós vamos fazer o caule. Continuo em linha reta até chegar no próximo ponto oitinho, faço um ponto oitinho aqui em cima, continuo em linha reta e faço na outra tulipa também, até terminar. A carreira número 3 também é igual. Então, eu entro com a linha aqui pela lateral, e quando chegar em cima do ponto oitinho, eu faço novamente um ponto oitinho. Então, eu fiz mais um. Vou no primeiro ponto acima, volto no ponto de baixo e continuo em linha reta até o próximo oitinho. E faço assim, dessa forma, um em cima do outro. A carreira número 4 também é igual, continuo com a mesma quantidade de linha, 1,5 o tamanho do tecido na horizontal, a mesma cor, e faço um ponto oitinho em cima do ponto oitinho da carreira anterior. Então, é só subir no primeiro ponto e descer para o ponto de baixo e continuar o bordado em linha reta até chegar no próximo oitinho para fazer a próxima tulipa. Na carreira número 5, eu tenho que fazer 3 oitinhos. Então, eu vou começar um oitinho antes, faço o oitinho aqui do meio e faço um oitinho depois. Então, eu chego aqui perto do caule, né, desse bordado do meio, faço um oitinho antes, vou no primeiro ponto aqui em cima, volto para o ponto de baixo, fiz um oitinho antes. Faço um oitinho aqui em cima, vou no ponto de cima, volto para o ponto de baixo, fiz mais um oitinho, e agora eu faço um oitinho depois. Vou no ponto de cima e volto para o ponto de baixo. E vou continuar esse bordado em linha reta até chegar na próxima tulipa. Lembrando de começar um ponto antes,
fazendo esses 3 pontos, um antes, um no meio e um depois. Para a carreira número 6, eu preciso fazer 7 oitinhos, um seguido do outro, na sequência. Então, eu começo 2 oitinhos antes e termino 2 depois. Então, quando eu chego no ponto antes, no segundo ponto antes, eu faço um oitinho, antes em relação à carreira de baixo, né? Então, aqui já tem 1, 2, é aqui que eu começo. Vou lá no ponto de cima, volto no de baixo. Fiz um oitinho, vou fazer o segundo. Volto no ponto de baixo. Olha, comecei 2 pontos antes, em relação ao ponto da carreira anterior. Tem 2 pontos antes. Já faço o terceiro em cima desse. Faço o quarto ponto, que fica bem no meio. O quinto ponto, que fica em cima também. O sexto ponto. Vai lá em cima, volta para baixo. E o sétimo ponto. E já vou em direção à próxima tulipa, lembrando de começar 2 pontos antes. E aqui ficaram 2 pontos depois, totalizando 7 pontos nessa carreira. Para a carreira número 7, eu vou bordar 7 oitinhos também, só que de uma forma diferente, porque eu vou começar a distanciar essa folha do caule. Então, eu vou começar um ponto antes, vou bordar 3 oitinhos, vou pular um, faço o oitinho do caule, pulo um e bordo mais 3 oitinhos. Lembrando que eu estou aumentando a quantidade de linha, porque a quantidade de pontos também está aumentando. Então, eu peguei 2 vezes o tamanho do tecido na horizontal. Então, vamos lá. Eu começo um oitinho antes. Então, seria aqui. Vou lá no ponto de cima, volto no de baixo. Vou fazer mais um oitinho, que eu vou fazer 3 na sequência. Fiz mais um. E fiz o terceiro. Então, temos aqui 3 oitinhos, começando um antes em relação à carreira de baixo. O próximo, eu vou pular. Pulei um oitinho, agora eu vou fazer o oitinho do caule. O oitinho que fica no meio. O próximo, eu vou pular também. Ó, ficou aqui esse espaço em branco. E começo a fazer mais 3 oitinhos depois que eu pulei aqui. Faço mais um. Dois. Três, sendo que esse terceiro terminou para fora, né? Terminou um para frente. Já continuo em linha reta até a próxima tulipa, lembrando de começar um ponto antes, fazer 3 na sequência, pula um, faz o pontinho do caule, pula um e faz mais 3. Então, fica um antes e um depois, em relação à carreira de baixo. Na carreira número 8, eu vou fazer 11 oitinhos,
sendo 5 pontos dessa folha, da folha que fica desse lado, um pontinho do caule e mais 5 pontos da outra folha. Então, eu começo 2 pontos antes. Então, seria aqui, 2 pontos antes em relação à carreira de baixo. Então, eu faço um oitinho aqui, no segundo ponto antes, e bordo 5 pontos na sequência. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eles terminam juntos, né? O ponto oitinho termina junto com o ponto oitinho da carreira anterior. Vou pular um ponto e vou fazer o ponto do caule. Então, esse ponto do meio, eu sempre faço ele. E aqui a folha vai ficar mais distante. Então, aqui, comecei 2 pontos antes, fiz uma sequência de 5 pontos, pulei um, fiz um, vou pular um. E começo mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E já faço o bordado agora em linha reta, para chegar na próxima tulipa. Então, temos 2 pontos antes e 2 pontos depois em relação à carreira anterior. Bordo 5, pulo 1, faço 1, pulo 1 e faço mais 5. Carreira número 9. Vou bordar 11 oitinhos também. Só que eu vou começar um oitinho antes, vou fazer 5, pular 2, faço 1 do caule, pulo 2 e bordo mais 5. Então, vamos lá. Um oitinho antes, então, seria aqui. Agora, eu faço uma sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu pulo 2 pontos e faço o ponto do caule. Já segui reto, pulando esses 2, faço o oitinho do caule. Vou pular 2 e começar a outra folha, fazendo 5 pontos. Então, pulei esses 2 e já vou fazer no terceiro oitinho aqui.
Começo 1, 2, 3, 4, 5. E já sigo em frente até a próxima tulipa. Então, essa carreira começa com um ponto antes, termina com um ponto depois. Borda 5, pula 2, faz um ponto, pula mais 2 e borda mais 5. Carreira número 10, eu vou bordar 9 oitinhos. Eu vou começar na mesma posição do oitinho da carreira de baixo, não vou começar nem antes nem depois. Vou bordar 4, vou pular, bordar o caule, vou pular novamente 3 e vou bordar mais 4. Então, vamos começar. Eu venho em cima do ponto oitinho da carreira anterior e faço 4 pontos. 1, 2, 3, 4, vou até o caule, pulando 3 pontos, 1, 2, 3, cheguei no caule. Vou fazer o oitinho. Já vou pular mais 3 pontos. Vou no 4º ponto para começar mais 4 oitinhos da parte da folha. Então, 1, 2, 3, 4 e já bordo reto em direção à próxima tulipa. Então, começamos na mesma posição da carreira anterior, faço 4 pontos, pulo 3, bordo 1 do caule, pulo mais 3 e faço mais 4. Carreira número 11, eu também vou fazer 9 oitinhos, começando um antes, eu bordo 4 oitinhos, pulo 4 pontos, faço o oitinho do caule, pulo 4 e bordo mais 4 oitinhos. Então, começando um ponto antes, em relação à carreira de baixo, eu faço um oitinho aqui. E vou fazer mais 3, para totalizar 4. Então, são 1, 2, 3, 4, vou pular 4 pontos, 1, 2, 3, 4, já venho no ponto do caule,
faço o oitinho do caule, vou pular 1, 2, 3, 4 e começo a bordar no 5º ponto, porque eu pulo 4. Começo agora a fazer mais 4 oitinhos. 1, 2, 3, 4. E já começo em linha reta para a próxima tulipa. Então, aqui ficou no começo um antes e no final um depois. Bordo 4 oitinhos, pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Bordo o oitinho do caule, pulo 4, 1, 2, 3, 4 e faço mais 4 pontos da folha. Carreira número 12, eu vou bordar novamente 9 oitinhos, começando um antes, eu bordo 4, pulo 5 pontos, bordo o oitinho do caule, pulo 5 pontos e bordo mais 4. Então, começando um ponto antes, eu faço o primeiro oitinho, faço o segundo, terceiro, e o quarto. Já vou pular 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, e já venho no ponto do caule. Bordo esse ponto aqui do meio. Vou pular 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. No número 6, eu começo novamente a fazer oitinhos. E vou fazer mais 4. 1, 1, 2, 3, 4. E já começo a bordar em linha reta para a tulipa seguinte. Então, começando um ponto antes, eu bordo 4 oitinhos, pulo 5 pontos, bordo mais um do caule, pulo 5 pontos e bordo mais 4 oitinhos. Carreira número 13, eu vou bordar 11 oitinhos. Serão 5 na folha desse lado, um do caule e 5 da folha do outro lado. Vou começar 2 pontos antes. Então, esse ponto aqui, eu conto 2 para trás. 1, 2. Começo a fazer os oitinhos, então, 2 pontos antes.
Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos e entro no sétimo, que é o do caule. Faço o ponto do meio. Vou pular 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no ponto 7, eu começo a fazer os oitinhos. Faço mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. E já bordo em linha reta em direção à próxima tulipa. Então, começando 2 pontos antes, bordo 5 oitinhos, pulo 6 pontos, bordo o ponto do caule, que fica no meio, pulo 6 pontos e começo a bordar 5 oitinhos novamente. A carreira número 14 é bem simples. A gente vai bordar apenas o ponto oitinho do caule. Vamos passar reto, porque nós já terminamos as nossas folhas, elas já estão prontas. Então, é só seguir em linha reta. E quando chegar no ponto do caule, a gente borda um oitinho. Continuo reto. Até chegar no caule da próxima tulipa. Então, é assim, só passar reto, faz o pontinho do caule e continua reto. Chegou a hora de fazermos a flor. Terminamos a parte verde, foram 14 carreiras com a linha verde, em que fizemos o caule e as 2 folhas da tulipa. Agora, vamos trocar e usar o vermelho. Eu estou usando, em média, 2 vezes o tamanho do tecido na horizontal, a medida da linha. Estou usando sempre essa quantidade, às vezes sobra mais, às vezes sobra um pouco menos, depende da quantidade de pontos. Como a gente trocou de cor, eu vou falar carreira número 1 da flor. Senão, seria a carreira número 15, né? Aí, 15, 16, 17. Então, a carreira número 1 da flor, eu vou bordar 5 oitinhos. Então, eu vou começar 2 pontos antes, bordo o ponto do meio e 2 pontos depois. Então, é só iniciar em linha reta.
Chegando 2 pontos antes, eu começo a fazer os oitinhos. Aqui, faço 1, 2, o 3 fica aqui no meio, junto com os pontos do caule. Aí, eu faço 4. 5. E já vou em linha reta em direção à próxima tulipa. Então, primeira carreira da flor, 5 pontos, oitinhos. Carreira número 2 da flor, eu bordo 7 oitinhos. Começo um oitinho antes e termino um oitinho depois. Então, um ponto antes, eu faço 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 oitinhos e já bordo em linha reta. Para fazer a próxima tulipa. Inicio um ponto antes, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a carreira número 3 da flor, eu vou bordar 9 oitinhos, começando um antes e terminando um depois. Então, um ponto antes eu começo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E já sigo em linha reta. Então, é só começar um ponto antes, em relação à carreira anterior, e bordar 9 oitinhos na sequência. A carreira número 4, ela é igual à carreira número 3. Eu vou fazer 9 oitinhos na mesma posição dos oitinhos da carreira anterior. Começo aqui e termino aqui. Então, eu venho nesse primeiro ponto
e já começo a fazer o oitinho. Vou fazer aqui, até chegar aqui no final e mostro pra vocês. Está aqui a carreira número 4, ela fica igual à carreira de baixo, a carreira número 3. A carreira número 5, ela tem 8 oitinhos. Começando nessa posição também e terminando nessa posição. A diferença é que a gente vai pular o oitinho do meio. Esse oitinho que fica na direção do caule. A gente não vai fazê-lo. Então, eu começo aqui, em cima do ponto oitinho da carreira anterior. Vou fazer 4, né? 1, 2, 3, 4. Vou passar reto nesse oitinho do meio. E vou para o próximo. E bordo mais 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa é a quinta carreira, né? 4 oitinhos, pula 1 e borda mais 4 oitinhos, ficando na mesma posição da carreira anterior, o começo e o fim. Carreira número 6, eu vou fazer 7 oitinhos. Eu começo na mesma posição, mas eu bordo 3, vou pular 1, vou fazer o oitinho do meio, vou pular 1 e vou bordar 3. Então, em cima desse oitinho da carreira de baixo, eu começo a bordar. 1, 2, 3. Vou pular 1, vou bordar o oitinho do meio. Pulo um ponto novamente e bordo mais 3. 1, 2, 3. Então, 3 oitinhos, pula 1, borda 1, pula 1 e borda mais 3. Carreira número 7, eu vou bordar 7 oitinhos. Vou bordar 2, vou pular 1, vou bordar 3, vou pular 1 e vou bordar 2. Começando aqui na mesma posição da carreira anterior, bordo 1, 2, vou pular um ponto, vou para o próximo. Começo de novo a bordar 1,
2, 3. Vou pular um ponto, vou para o próximo. E bordo mais 2. 1, 2. E aqui eu sigo em linha reta. Então, ficou assim: bordei 2, pulei 1, bordei 3, pulei 1 e bordei mais 2. Carreira número 8. Nessa carreira, eu bordo 9 oitinhos. Vou começar um ponto antes e vou terminar um ponto depois. Bordo 2 pontos, pulo 1, bordo 5 pontos aqui no meio, pulo 1 e bordo mais 2. Então, vamos começar um ponto antes em relação à carreira anterior. 1, 2, pulo um ponto, já venho no próximo. Agora, eu bordo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu pulo um ponto, já vou no próximo. E bordo mais 2. 1, 2, já sigo em linha reta. Então, ficou assim: começa um ponto antes, faço 2 pontos, pulo 1, bordo 5 pontos, pulo 1 e bordo mais 2. Tem um ponto que começou antes e um ponto que terminou depois. Carreira número 9. Super simples, vou fazer apenas 3 pontos aqui no meio. Tem o meio do caule, ó, o meio da tulipa, um pontinho antes e um pontinho depois. Então, eu passo reto. Quando chegar aqui no meio desses 5 pontos, tem os 5 pontos aqui, ó. Eu faço esses 3 do meio. Desses 5 aqui, eu faço os 3 do meio. Então, eu começo aqui 1, 2, 3. E o restante eu passo reto. E ficou assim, ó. Bem aqui no meio da flor. 3 pontinhos. E a carreira número 10 é mais simples ainda. Eu faço apenas um ponto aqui no meio. Então, é só seguir reto e fazer o ponto oitinho do meio da flor. E continuo reto até a próxima tulipa.
fica assim. Quem quiser, pode passar mais uma linha para finalizar o bordado, uma linha reta, sem fazer nenhum ponto. Eu gosto de deixar o bordado com esse biquinho, né, a flor. Então, eu não vou passar, mas quem quiser pode finalizar assim. E aqui está o bordado pronto, as tulipas em ponto oitinho. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar o arremate das laterais, ficam esses pontinhos bem discretos, né? Para quem não tem máquina de costura, pode estar fazendo esse tipo de arremate que ele não se solta. Já faço há vários anos, lavo as peças, as toalhas, os panos de copa na máquina e é um arremate bem seguro. A foto do bordado eu posto lá no Instagram, que vocês encontram como bordados.vagonite. Obrigada a todos que assistiram o vídeo, ótima semana e até o próximo bordado!